Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Qual seria a sua reação se você soubesse que seus irmãos tentaram lhe matar, mas depois se arrependeram e venderam você como escravo? Eu sou Adão Miranda, escritor e palestrante, e este é o nosso canal Inteligência Emocional na Prática. Nós estamos com o quarto vídeo da série Perdão, um ato de amor que cura. Desde já eu convido você, se ainda não é inscrito em nosso canal, que faça isso agora mesmo, porque isso é importante, porque toda semana, de sábado para domingo, nós publicamos um vídeo novo, um vídeo que fala sobre inteligência emocional, um vídeo que faz com que você realmente a utilize a essa inteligência emocional e melhore a sua qualidade de vida. Você já percebeu que quem mais nos magoa são aquelas pessoas que estão bem próximas da gente, são nossos parentes, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos? Hoje nós temos um vídeo especial. Nós vamos contar um trecho da história de José do Egito. Como José do Egito lidou com o perdão. E quem era José do Egito? José do Egito era filho de Jacó com Raquel e era muito querido de Jacó, porque era o filho nascido depois da velhice de Jacó. Mas primeiramente nós precisamos entender o contexto da história. Como eu falei, José era muito querido de Jacó, e por ser muito querido, como prova de amor, Jacó presenteou José com uma túnica. Veja só, mas não era uma túnica qualquer, era uma túnica colorida de mangas longas. E na época, quem usava esse tipo de vestimenta somente eram pessoas especiais, pessoas muito importantes. E isso causou um impacto muito grande nos outros irmãos de José. Depois dessa túnica presenteada, depois que José recebeu essa túnica, os irmãos passaram realmente a odiar José. Mas não ficou por aí. A coisa piorou depois que José começou a sonhar, porque na verdade José era um grande sonhador. E dois sonhos impactaram fortemente aquela família. Qual foi o primeiro sonho? O primeiro sonho, José ia ao campo colher trigo, e os 11 feixes de trigo, que realmente simbolizava a família, simbolizava os irmãos de José, se curvava ao feixe de José. Ou seja, o feixe de trigo de José crescia e os 11 feixes dos outros irmãos se curvavam a ele. Mas não parou por aí. José teve um outro sonho que realmente causou muito constrangimento naquela família. Qual seria o outro sonho? O outro sonho era que 11 estrelas, mais o sol e a lua se curvavam para José. Esses dois sonhos, na verdade, estavam simbolizando que toda aquela família poderia se curvar a José. E esse segundo sonho não causou impacto não somente nos irmãos de José, mas também no pai e na mãe, porque na verdade o sol e a lua estavam ali simbolizando tanto Jacó como também Raquel. E aí até Jacó, que era o pai querido de José, começou a desconfiar do seu filho. Com esses dois sonhos, realmente os irmãos de José já começaram a tramar alguns malefícios para José. E um dia, quando José foi visitar os irmãos no campo, os 10 irmãos combinaram matar José. Mas teve alguns deles que falaram assim: não vamos matar José, vamos simplesmente jogar ele num buraco e num poço lá que estava sem água, e depois nós vamos decidir o que nós vamos fazer com ele. E nesse intervalo passava-se algumas pessoas, passavam-se alguns mercadores, e o que foi que os irmãos de José fizeram nesse momento? Em vez de matar, eles fizeram um mal menor e venderam José como escravo. E aí, como escravo, José foi parar no Egito. Daí o nome José do Egito.
Essa história é longa, mas como o vídeo não vai ter espaço para falar toda essa história, nós vamos nos concentrar aqui apenas no contexto que nós queremos falar nesse vídeo, que é a respeito do perdão. E aí, então, José se tornou, por ser obediente a Deus, por ser fiel aos princípios divinos e fiel às outras pessoas, José se tornou, saiu de escravo, da condição de escravo, lá no Egito, e se tornou governador. Veja só, era um feito muito grande na época, porque na época o que acontecia? Na época, o Egito, o país Egito, era como se fosse, até mais que os Estados Unidos hoje. Era um grande país, não só em termos financeiros, mas em termos políticos, em termos culturais, em diversos segmentos. O Egito era um grande país. Já pensou uma pessoa sair lá de outro país, um país pequeno, ser vendido como escravo para um grande país e se tornar um grande governador? Se você realmente quiser mais detalhes dessa história e quiser que eu faça um outro vídeo a respeito desse trajeto, por que José se tornou governador, você comenta aí na descrição, deixa um comentário que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas nós vamos continuar aqui falando realmente onde é mais importante para nós nesse momento, que é falar do perdão, como José do Egito lidou com o perdão em sua vida. José já estava sendo governador daquele país, daquele grande país que era o Egito, e aconteceu uma coisa muito drástica no mundo inteiro naquela época, que era a fome por causa da seca. Os países daquela época, vários países daquela época procuraram o Egito em busca de comida. E nessa mesma situação estava aquela família do José do Egito lá em Canaã. Eles ficaram sem comida também e eles foram buscar comida justamente lá no Egito. E veja só, quem estava sendo governador do Egito naquele momento era José, aquela pessoa que foi vendida como escravo. E aí os irmãos de José saíram de Canaã, da sua terra, e foram até ao Egito. E lá, chegando lá, se prostraram diante de José, que lá já tinha um outro nome, tá? Era chamado um outro nome, e se prostrou naquele momento, pedindo, realmente, na verdade, pedindo não, para comprar comida para levar para a sua família lá em Canaã. E nesse momento, José reconheceu os seus irmãos. Só tem que os irmãos dele não reconheceram José. E aí, nesse momento, a grande pergunta que eu faço a você: será que José vai perdoar os irmãos? E se você estivesse nessa situação, você perdoaria o irmão? O que José vai fazer nesse momento? Como eu falei para você, José reconheceu os irmãos, mas ele não demonstrou para os irmãos que estava reconhecendo eles. E naquele momento, José quis talvez dar até uma lição, um ensinamento para os irmãos. E naquele momento, ele simplesmente não se apresentou como irmão dele, mas falou assim para eles: o que vocês fazem aqui? Vocês estão nos espionando? O que vocês querem fazer aqui? E os irmãos de José falaram assim: não, nós não estamos espionando você aqui, nós precisamos de comida, nós viemos aqui para comprar comida. Aí ele contou toda a história, falou que realmente ele era uma família de vários irmãos, e um dos irmãos mais novos na época tinha desaparecido. Ele falou desaparecido, não falou que tinha vendido, né? Ele quis até mentir nesse momento, eles mentiram para o José, né? Mas José estava reconhecendo e falou que realmente, na época, o irmão mais novo era José, tinha desaparecido, e tinha mais um irmão que era Benjamim. E nesse momento, o José não perdoou ele de imediato, e simplesmente falou assim: realmente, se vocês estão falando a verdade, vocês voltam lá no país de vocês e tragam o seu irmão mais jovem, porque eu quero conhecê-lo. E naquele momento ele mandou prender um dos irmãos dele, mandou prender como garantia para que eles voltassem. Depois que Benjamim voltou com os outros irmãos e ele realmente reconheceu que ali era a sua família, ele aprontou mais uma, José aprontou mais uma com os irmãos. O José pediu para que os funcionários dele, junto com a comida que eles estavam levando, os alimentos que estavam levando, ele colocasse uma taça predileta
que era de José do Egito, junto com os alimentos. E aí o seguinte, o José mandou os seus funcionários mais tarde encontrar com os irmãos que já estavam de volta para sua casa. E aí os funcionários de José, do palácio, falou que realmente estava precisando fazer uma revista nas comidas, nos alimentos, para ver se realmente não tinha nada que estava além do que eles tinham comprado. E eles falaram, não, aqui só tem os mantimentos, só tem a comida que nós compramos, não tem nada mais além disso. Mas os funcionários insistiram, e naquele momento eles descobriram que uma das taças que era de José estava dentro da comida, estava dentro dos alimentos que Benjamim levava. Lógico que não foi Benjamim que roubou essa taça, mas foi tudo premeditado, foi tudo uma armação que o próprio José tinha feito isso para fazer uma grande prova para a família. E nesse momento o desespero daqueles irmãos de José foi muito grande. E daí eles começaram a chorar e aí eles comentavam entre si: olha o que Deus está fazendo conosco, na verdade está nos castigando por nós termos vendido o nosso irmão para o estrangeiro. E aí eles retornaram, e aí nesse momento muito importante nesse momento muito importante na vida de José pediu para que todos os funcionários dele se ausentassem daquele momento do palácio e ficassem distante. E aí nesse momento a Bíblia conta que José chorou tanto, e naquele momento ele se apresentou aos irmãos falando assim: você lembra daquele seu irmão que vocês venderam como escravo? Sou eu. E aquele foi um momento de muita emoção, os irmãos se abraçaram naquele momento, e foi uma maneira também de José estar perdoando. Mas você percebe que, embora José perdoou, ele quis passar uma lição para todos aqueles seus irmãos. E naquele momento que José se apresentou para os irmãos como sendo seu irmão, ele falou uma palavra muito importante e falou assim: não fiquem tristes, não vos pesem vossos corações, porque foi por Deus que me enviou na frente de vocês para que fosse mantida a vida. Pois quando José foi para o Egito, ele se tornou um grande governador, e naquele momento foi possível ele juntar vários alimentos e assim atender todo mundo naquela época. E depois de José ter se apresentado como irmão, José pediu para que realmente fosse buscar o pai Jacó, e assim toda a família passou a morar no Egito. Diante desse pequeno trecho da história de José do Egito, quais são as lições que nós poderíamos tirar dessa história? A primeira delas, as dores maiores que nós sentimos nos nossos corações é quando nós somos traídos pela nossa própria família. Quando realmente José foi traído, você percebe a dor que ele sentiu. Você percebe que apesar de ele estar sendo governador do Egito, mas ele estava com uma angústia muito grande, porque ele não tinha perdoado os irmãos. E assim ele relutou realmente perdoar. E aí quando ele conseguiu perdoar, você percebeu que realmente ele demonstrou isso em emoções, que o choro foi grande. A Bíblia conta que todo o palácio, todas as pessoas que estavam nos arredores ouviu aquele choro estrondoso de José, porque naquele momento ele estava liberando o perdão para seus irmãos. Uma outra lição que nós podemos tirar dessa história de José do Egito: a traição pode ser uma grande oportunidade para nós evoluirmos. Isso mesmo, durante uma traição pode ser um momento de você poder evoluir. Você viu que talvez se José tivesse ficado lá em Canaã, ele não teria se tornado governador, não teria também tido a oportunidade de ser um grande governante, de angariar alimentos, juntar alimentos para poder ajudar todo mundo. Talvez nesse momento você esteja aí lacrimejando, muito choroso, muito revoltado por alguma traição, mas não fique triste. Talvez nesse momento uma forma
de você reconhecer que a pessoa que estava com você estava lhe trazendo um grande mal. Talvez seja a grande oportunidade de você arrumar uma outra pessoa melhor, uma oportunidade de você ter um crescimento na sua vida. Outra lição interessante que nós podemos tirar dessa história de José: você pode perdoar alguém dando uma oportunidade de crescimento ao seu ofensor. Veja que José do Egito perdoou os irmãos, mas antes ele passou uma lição, fez os irmãos refletirem acerca da ofensa que ele tinha feito. Primeiramente prendendo eles, e depois causando esse grande constrangimento, esse grande vexame, colocando a taça dentro das malas de Benjamim. Então você pode realmente perdoar uma pessoa, mas ao mesmo tempo você pode dar a chance de ele progredir emocionalmente, passando para ele uma grande lição, fazendo com que as pessoas também possam refletir do mal que ela fez a você ou também a outras pessoas. O perdão é libertador. Como o próprio nome da série fala, o perdão é um ato de amor que cura. Veja só, quando José perdoou os irmãos, ele chorou tanto que todo o castelo o escutou. O perdão alivia o nosso ser, alivia o nosso coração, alivia a nossa alma para nós termos uma vida nova, uma vida realmente plena, uma vida que nós possamos viver a felicidade como Deus realmente nos quer. Uma outra mensagem é principalmente para você que é cristão, porque perdão na verdade não é uma opção, perdão é uma ordem de Deus, e Deus deixa claro isso para nós no livro de Mateus 6,12, quando ele fala assim: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Ou seja, se nós queremos que Deus nos perdoa, nós precisamos liberar o perdão para as pessoas que nos ofendem. Meu amigo, minha amiga, sinceramente, esse vídeo fez sentido para você? Se fez, faça o bem também às outras pessoas. Pega o seu dedinho agora nesse momento, compartilhe com aquela pessoa que você acha que precisa também assistir a esse conteúdo. E se prepare para a próxima semana para o último vídeo da série Perdão, um ato de amor que cura.